Bem-vindos a esta análise detalhada onde o nosso foco é pegar toda aquela teoria do Rust e transformar em algo incrivelmente prático para o mundo real. Hoje a gente vai arregaçar as mangas e construir um programa de linha de comando do zero. É aquele momento em que juntamos todas as peças do quebra-cabeça da programação para criar uma aplicação sólida, eficiente e que de fato resolve um problema real. Vamos lá! Mas antes de colocar a mão na massa, fica a grande questão. Como a engenharia de software consegue pegar um código inicial que muitas vezes é frágil e evoluir isso para uma ferramenta de nível profissional, sem se perder em um mar de complexidade? A gente sabe que o Rust tem aquela fama toda de ser ultra rápido, seguro e multiplataforma. Mas, na real, é a arquitetura e as duas práticas que fazem uma ferramenta brilhar de verdade. O nosso roteiro hoje é super direto. Passaremos por 6 etapas fundamentais. Primeiro, construindo a CLI do Minigrep. Segundo, lendo argumentos e arquivos. Terceiro, refatorando para modularidade. Quarto, focando na lógica de busca guiada por testes. Quinto, adicionando variáveis de ambiente. E, fechando com chave de ouro, tratando a saída de erro padrão. O nosso cinto de utilidades para este projeto é bem recheado. A gente vai sintetizar conceitos poderosos do Rust de uma vez só. Em vez de ficar só na teoria, vamos ver na prática como organizar em módulos, usar vetores e strings, tratar erros de forma elegante com results e aplicar os famosos lifetimes. Tudo isso trabalhando junto numa grande orquestra de código. E claro, o grande objetivo é evitar que aquele compilador rigoroso do Rust fique gritando com a gente o tempo todo, né? E a gente já começa com a parte 1, construindo a CLI do Minigrep. O primeiríssimo passo dessa nossa arquitetura é definir qual é o propósito final do que estamos criando. A ideia é a seguinte: vamos construir o Minigrep. É uma recriação humilde e simplificada do clássico comando grep, mas muito inspirado em ferramentas incríveis da comunidade, como o ripgrep. Na prática, o programa vai receber o caminho de um arquivo e uma frase qualquer, vasculhar esse arquivo inteiro e imprimir exatamente as linhas onde encontrou aquele texto. Parece simples, mas é a base fundamental para entender o funcionamento de projetos massivos do mundo real. Avançando para a parte 2, lendo argumentos e arquivos. Afinal, o nosso programa precisa receber a sua matéria-prima de algum lugar, direto do terminal. E aqui entra o nosso primeiro truque da biblioteca padrão. Usando a função stdargs e coletando os resultados diretamente para dentro de um vetor, a gente consegue capturar com facilidade a string de busca e o caminho do arquivo que foram digitados lá na linha de comando. É literalmente a porta de entrada de dados da nossa aplicação. Bom, para provar que a fiação básica está no lugar, a gente faz um teste de leitura. O projeto usa um poema da Emily Dickinson como exemplo. O arquivo de texto é lido inteirinho usando a função de leitura do sistema de arquivos e jogado na tela só para garantir. Mas olha, nesta fase inicial a estrutura é bem frágil. A gente está assumindo que tudo vai dar certo, mas se o arquivo não existir, o programa simplesmente não sabe lidar muito bem com o problema. É aí que entramos na parte 3, refatorando para modularidade. Chegou a hora de olhar para aquele código que funciona, encarar a complexidade de frente e quebrar tudo para deixar o projeto manutenível. Isso é um exemplo brilhante de separação de responsabilidades. Uma das maiores regras de ouro da comunidade Rust para criar um binário decente é não entupir a função principal de coisas. O arquivo main.r fica lá só para orquestrar o parsing, a configuração e pegar erros gerais de execução. Já a lógica pesada, o coração da aplicação, vai toda para uma biblioteca separada no lib.r, fica muito mais organizada. Além de separar os arquivos, a gente para de deixar as variáveis jogadas. Agrupar a string de busca e o caminho do arquivo dentro de uma struct de configuração chamada config é como criar uma ferramenta dedicada para isso. A intenção do código fica cristalina. Qualquer pessoa que for ler e dar manutenção naquilo no futuro vai bater o olho e saber na hora que essas duas informações pertencem à mesma entidade. Mas o ponto crucial aqui é acabar com aqueles erros assustadores de sistema. Em vez de usar macros panic e fazer o programa literalmente vomitar um erro gigantesco e confuso na tela, a gente muda a abordagem. Agora, retornamos um ANONResult, e com a ajuda daquele método super prático, o unwrap_or_else, a aplicação consegue exibir uma mensagem super amigável caso algo dê errado e sai da execução de uma forma bem elegante. Estrutura montada, vamos para a parte 4, lógica de busca guiada por testes. É o momento de construir o motor da nossa ferramenta. Vamos ver como isso estabelece um ciclo de engenharia contínuo e incrivelmente confiável. Conhecemos bem esse ritmo, o famoso desenvolvimento guiado por testes, o TDD. Primeiro a gente escreve um teste desenhado para falhar intencionalmente.
Depois, escrevemos o código só o suficiente para o teste passar. E por último, a gente refatora e otimiza. É uma garantia fantástica de que a base já nasce coberta de testes desde o dia zero. E aqui está o verdadeiro pulo do gato sobre como o Rust gerencia a memória durante essa busca. Em vez de duplicar dados e gastar recursos, o nosso código retorna apenas referências diretas ao texto original. Só que para fazer isso com segurança, a gente avisa o compilador usando lifetimes explícitos. Basicamente, estamos garantindo que os dados de retorno vão viver exatamente o mesmo tempo que os dados de entrada. É assim que evitamos aqueles bugs de memória que costumam ser um pesadelo absoluto em outras linguagens. Com a fundação dos testes e dos ciclos de vida bem sólidas, a lógica da busca flui perfeitamente. A gente usa métodos nativos excelentes do Rust para iterar linha por linha. O código simplesmente checa: essa linha contém o que estamos procurando? Se sim, guarda no vetor. No fim, a gente retorna tudo. E olha só, aquele teste que antes estava vermelhinho apontando falha, agora brilha em verde. O esforço de engenharia valeu a pena. E com o núcleo funcionando, chegamos à parte 5, adicionando variáveis de ambiente para trazer flexibilidade total à configuração. Muitas vezes, durante uma pesquisa, a gente não quer se importar se a palavra está em maiúscula ou minúscula, concorda? Graças à função mvc_var, podemos definir uma variável de ambiente, como ignore case, e transformar instantaneamente a maneira como os dados são processados. Basta definir isso no terminal uma vez e o programa passa a ignorar o case das letras durante a sessão. É um recurso poderoso que separa um script amador de uma ferramenta de linha de comando completa. E já nos encaminhando para o fim, vamos para a parte 6, tratando a saída de erro padrão, o toque profissional definitivo. Separar esses canais de comunicação é vital. A gente tem o standouts, que é a saída padrão para quando tudo dá certo, usando aquele conhecido println. E temos o stand error, focado exclusivamente nas mensagens de erro, usando o eprintln. É extremamente importante entender que os dados de sucesso e os avisos de falha precisam trafegar por vias diferentes. E por que isso importa tanto? Na prática, se alguém for usar a ferramenta e decidir redirecionar a saída no terminal para salvar o resultado em um arquivo de texto, a gente não quer que uma mensagem de erro polua esse arquivo. Ao enviar erros pelo canal padrão de erro, qualquer aviso vai pipocar na tela do usuário de imediato, mantendo o arquivo final de dados perfeitamente limpo e imaculado. Olhando para trás, a transformação que acompanhamos aqui é fenomenal. Nós saímos de um script frágil e concentrado em um único arquivo e construímos uma biblioteca inteligente, modular, altamente testável e à prova de falhas. Aquele objetivo inicial de criar uma mini-versão do grep foi muito além de apenas escrever algumas linhas de código. A gente acabou absorvendo lições inestimáveis de arquitetura de software. E para encerrar, fica uma reflexão no ar. Dominar a fundo esses alicerces como refatoração, segurança de memória e o tratamento elegante de erros é um verdadeiro passaporte para criar coisas ainda maiores. Como a comunidade vai aplicar essas boas práticas para lidar graciosamente com falhas nos próximos sistemas que construirão amanhã? Ao consolidar essa fundação hoje, as portas ficam totalmente abertas para projetar softwares infinitamente mais complexos, robustos e resilientes daqui para frente. Até a próxima!